Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, a gente vai voltar a falar de livros hoje. E de estudos também, porque vocês perguntam muito isso pra gente. Como que a gente estuda e como que a gente escolhe o que vai estudar? Não sabemos, vamos descobrir nesse vídeo. Muito bem, Léo. Há um tempo atrás, recentemente, a gente fez um vídeo falando dos nossos principais livros. Fizemos um top 5. Nosso top 5 atual. O Léo e Bruno, desse momento presente. de vida. Presente. Exatamente. Isso. E aí a gente começou a conversar sobre como que a gente faz escolhas de livros. Que através daquele top 5 dá para ter uma ideia de como a gente se direciona, por onde a gente vai. Mas esses são top 5 que não necessariamente a gente está lendo hoje. Você mesmo no vídeo falou de livro que você estudou há 10 anos. Exato. E tal. Mas e aí, como é que você escolhe qual o seu próximo passo? Você tá lá, terminou de ler alguma coisa. Como é que você decide que vai estudar alguma coisa? Essa pergunta é boa, porque ultimamente o que tá decidindo é a vida, né? A vida vem e fala assim, olha... Mas assim, eu acho que eu separo muito os meus estudos em duas áreas. Uma, tudo que está relacionado ao canal, obviamente. Então, são estudos que normalmente eles aparecem mediante as necessidades do canal. Quando a gente fala assim, vamos gravar um vídeo sobre mitologia nórdica. Eu vou lá ler um livro de mitologia nórdica, vou ler um texto, vou ler um artigo, vou ver um vídeo, às vezes, de algum professor, né? Que nem a gente teve o professor Langer aqui, por exemplo. Então, assim, a gente vai vendo... Tem uma live de tal coisa. Uma live de tal coisa. Então, já tenho que me preparar para aquele assunto. Então, esse é um dos motivos que o canal nasceu, ser uma desculpa para nós dois continuarmos estudando sempre. Então, o canal nasceu com esse ímpeto de causar na gente movimentos de estudando coisas diferentes. Então já estudei ao longo desses anos todos os assuntos que a gente falou no canal, num nível mais aprofundado ou menos aprofundado, a gente estudou. Muitos dos vídeos que a gente fez sobre certos assuntos são produtos de vários livros, né? Verdade. Lembra? Hoje um pouco menos, mas uma época que a gente pegava 5, 6 livros para fazer um roteiro de um vídeo de 15 minutos. Hoje é um pouco menos, porque essas informações já estão mais frescas na nossa cabeça. A gente já estudou lá atrás. Hoje, para pegar e falar de um assunto parecido ali, alguma coisa que saia dali, eu vou lá e revisito esses materiais, mas a coisa já está mais fresca. E a gente entendeu um pouco da linguagem do YouTube também. Sim. Por exemplo, Mahabharata, a gente fez um vídeo enorme e teve que cortar. Só que a gente percebeu que vocês não gostam assim. Cortar em partes ou muito longo. Então a gente tem a história... Se você falar que gosta, é mentira. A gente sabe que não. A gente tem dados. A gente tem fatos disso. A gente tem as métricas do YouTube. É verdade. Então fazer o quê? Fazer um vídeo curtinho, resumindo, ou fazer um único vídeo gigante que não vai ver, ou cortar? Então são coisas que a gente foi tentando aprender e adaptando, né? Isso. Então uma área da minha vida é essa. Eu vou estudando, vou pegando as coisas que tem relação no canal. Mas tem áreas pessoais, que vamos dizer assim, que também tem, óbvio que elas permeiam as coisas do canal, mas elas acabam indo para outros lugares. Então, eu gosto muito de, enfim, minha mãe é psicóloga, o meu parceiro de canal é psicólogo, então psicologia é um negócio que eu tô sempre estudando, não estudando de, todo dia vou lá e pego um livro, não, mas normalmente eu baixo artigos para estudar algum tema. A gente foi fazer uma live sobre amor, né, no canal, e eu fui baixar vários artigos de autores que não tinham um ideal cristão, mas que falavam do amor enquanto impulso, enquanto instinto, para sair daquela ideia que a gente tem do amor romântico, aquela coisa romantizada. E vários desses artigos que eu baixei, eu fui ler depois, dependendo da live. Então eu sempre fui muito curioso para as coisas. Como é que eu decido? Normalmente, eu começo a decidir o que eu vou estudar ou o que eu vou ler por dois motivos. Um é algo que me chama a atenção. Alguém fala assim, quando eu falei do top 5, falei do Factfulness. Eu vi uma pessoa que eu admiro na internet falando desse livro. Falando, olha, eu tô lendo esse livro é muito bom por causa disso. Falei, vou ler. Então eu peguei aquela referência daquela pessoa, entendi que aquele assunto, para constituir tudo que eu faço na minha vida ia ser importante, eu falei, vou ler. Peguei, li e gostei pra caramba, né? Coloquei, é o 4º lugar do meu top 5 lá. E o outro ponto, aí é coisa do tipo assim, eu sempre fui fã do Tolkien. E agora tá saindo o History of Middle-earth, que são 12 livros que estão sendo traduzidos para o português. Eu já comprei os 3 primeiros, porque tá saindo aos poucos, e eu vou começar a ler, e aí é uma leitura de curiosidade. Porque como eu tenho essa paixão por mitologia, o jeito que ele construiu a mitologia é um jeito que você vê essa replicação na natureza humana, né? Na hora que você aprende ali como ele construiu aquilo, pra mim
eu entendo melhor as outras mitologias. Então eu tô lendo, cara, e aquela coisa de cabeçudo fã de Tolkien, né? Você vai lendo lá o personagem XYZ, e o History of Middle-earth, ele é legal, porque ele é como se fosse um compilado de toda a história. Então ele não é o Senhor dos Anéis, o Silmarillion, mas ele vai falando da mitologia, ele vai falando da construção, ele vai falando sobre os personagens, eles pegam as cartas que o Tolkien escrevia para muitas pessoas, e muito da obra dele, que o Christopher Tolkien, o filho dele, juntou nos livros, veio das cartas. Então é uma baita é a história da Terra-média em versão estendida. Que louco, mas vai contar também o Hobbit? Não tem a história. Não. Mas ele vai contar, na época do Hobbit, tinha esse personagem, tinha isso. Aí tem um capítulo só pra falar dos elfos. Então, por exemplo, a maioria dos elfos... tem um elfo ali que é citado que tinha barba, que é o Círdan, que ele era tão velho que ele tinha barba, mas os elfos em geral não tinham barba. O cabelo dos elfos a maioria dos elfos era de cabelo preto. Daquele elfo, Orlando Bloom, do Senhor dos Anéis, de cabelo loiro. Era uma família ali. Não, nem era. O cabelo dele era preto. Não, mas tinha uma família. Tinha muito, mas era muito Galadriel, específico. Inclusive. Muito específico ali. O resto... Então tem várias coisas dos elfos que a galera viu, que nem o Tolkien descreveu, mas que ficou no imaginário. Então ele tem capítulos descrevendo cada raça, a geografia, não sei o quê. Então, tipo, é um compêndio da Terra-média. Então esse é o tipo de coisa que eu gosto de ter de leitura privada. Outra coisa também que eu gosto são os livros de romance. Então a gente falou lá no nosso vídeo Top 5 sobre Bernard Cornwell. Tirando a série do Sharp, que eu não comprei porque são tipo, sei lá, 20, 30 livros, eu não vou ter saco de ler tudo, mas os outros todos eu tenho todos. Eles lançam um livro, eu compro. Porque eu gosto muito do jeito de escrever. Então assim, eu gosto romance histórico. E romance é aquela ideia da história. Pilares da Terra, do Ken Follett. Cara, genial aquele livro. Pra quem quer entender a Idade Média, porque esses caras, o Catedral do Mar, que a gente fez aqui um vídeo no canal, esses livros, pra quem quer entender história, lê um livro desse com romance por trás, porque a história te prende do protagonista, do antagonista, e aí o pano de fundo é a história do que tá acontecendo. Por exemplo, o Cornwell pega um livro para contar uma batalha específica da Guerra dos 100 Anos, ele pega um personagem de uma das crônicas dele, joga nessa batalha para que ele seja o protagonista, para que conte como é que a batalha foi feita. E você começa a entender porque que os ingleses, no início da Guerra dos 100 Anos, devastaram a França. Cara, aí você começa a sacar como é que era o feudalismo, como é que era uma batalha, como é que eram as estratégias. Aí, cara, isso vai te montando, vai explodindo sua cabeça, né? Você fala, cara, tô aprendendo história de verdade agora. E é isso que eu queria te perguntar. Você sabe se tem alguém que fez isso com a história dos Templários? Cara, tem um livro do Jack White. Tá. É um autor chamado Jack White, são livros enormes, dessa grossura cada livro, contando a história dos Templários. Mas é nessa pegada? É nessa pegada romanceada. Ele é um bom... A história dos Templários, você fez um bom trabalho, mas em geral... Ela é... enfadonha. Porque aquela coisa romântica, né, das cruzadas, aquilo é romantizado, né? A vida dos caras era proteger peregrino, né? Não tinha grandes coisas que aconteciam. Mas tem esses livros desse autor chamado Jack White, são livros grossos, assim, grandes. Acho que o primeiro chama O Cavaleiro do Templo, alguma coisa assim, mas é um romance. Não acho que ele é tão bom quanto o Bernard Cornwell na hora de escrever, mas ele faz um bom trabalho lá com relação a isso. Legal. E tem umas coisas bem legais ali que ele coloca, porque ele também mistura ficção com realidade, então te prende de algum jeito ali. Bom saber. Quer dizer, você está falando que na hora de escolher, você tem um momento em que você vai priorizar o trabalho, você vai ter um momento que vai priorizar o lazer, ou curiosidade, uma coisinha que pintou ali na hora, deixa eu ver um pouco disso aqui. Isso. Então, quando eu pego artigo, por exemplo, é meio que para resolver uma questão. Quero ler um artigo sobre isso. Pô, que legal. Você já estava lendo um artigo sobre o Egito, sobre arqueologia egípcia. Eu queria resolver uma questão que estava na minha cabeça. Os livros de magia, de cabala, de história, não sei o que, eu acabo jogando pro canal. E quando eu tô, sei lá, na praia, eu quero ler um Bernard Cornwell, eu quero ler um livro de romance, um Ken Follett, eu quero ler esses livros de romance que te prendem ali, um George Martin, né, com Game of Thrones. Eu quero ler esse tipo de coisa para poder me distrair.
E aí, ao mesmo tempo, você vai aprendendo coisas diferentes ali. Então, muito do que eu sei hoje de história, do uso de armas medievais, vem do RPG, né? Eu jogo RPG desde que eu tenho 9 anos de idade, vou fazer 45. E aí, já é muito tempo jogando RPG. E isso, junto com as leituras, vão construindo um arcabouço de conhecimento. Total. E é só assim que você constrói conhecimento, filho. Não tem outro jeito, não. E prática, né? E prática, né? Tá praticando. E você, mano? Cara, muito parecido com talvez temáticas só que diferem na maior parte, porque eu tenho um pano de fundo da psicologia, isso de alguma maneira tá permeado não só no canal, mas na visão de mundo, assim como a magia para você. Então isso, em geral, é o que ocupa mais o meu tempo de leitura, não só pela obrigação do trabalho, seja como psicólogo clínico, seja no canal, mas porque me fomenta, me alimenta esse tipo de leitura e de repente ter uma visão diferente sobre um conceito, um termo e tudo mais. No entanto, as questões dos artigos também é muito interessante porque eu faço algo parecido. Vamos supor que dentro do consultório, dentro da análise clínica, aparece alguma coisa ali que eu não sei se esse é o melhor jeito, não sei se essa é a melhor abordagem, então eu vou lá, baixo um artigo, sei lá, bipolaridade, sabe? E aí eu vejo especificamente alguma coisa. Claro que você tem o arcabouço teórico específico, tem manuais aqui atrás, inclusive, sobre isso, mas eu quero saber alguma coisa mais atual, ou alguma coisa específica sobre isso, aí eu vou lá abaixo. Eu gosto muito de fazer isso fazendo relações com a psicologia analítica, porque não tem um manual de psicologia analítica com patologias específicas ou transtornos. Em geral, ou é psicanálise freudiana ou algo assim, ou então é neurocientífica ou psiquiátrica, coisas assim. E eventualmente tem artigos que correlacionam como isso é entendido dentro dessa estrutura, porque é uma estrutura bem específica. Então, mesma coisa. Às vezes esses artigos também servem para compor, então eu tenho o artigo lá, Plotino e Jung, onde que os dois se encontram, sabe? Esse tipo de coisa. Plotino, um filósofo neoplatônico, né? Contribuiu com bastante coisa do neoplatonismo. E aí, em termos de magia, é muito interessante porque eu já tenho algumas dificuldades com alguns tipos de livro. Enquanto com o Jung eu consegui me adaptar ao ritmo de leitura dele, porque Jung, você está lendo lá, de repente ele coloca um parênteses que nunca mais tem fim. E ele começa a colocar termos em grego e em latim. Dependendo da versão e da edição do seu livro, o tradutor não colocou o que significa. Então, por conta dos livros do Jung, eu fui aprendendo a ler em latim e em grego. Latim é fácil porque latim é latim, né? É só você ler. Mas em grego, que é aquele alfabeto grego, você vai identificando, isso aqui tá escrito psicologia, ou aqui tá escrito qualquer coisa assim. Que tradutor preguiçoso, né? É porque o original não tem. Que arrombado. Eu também acho. E aí você tem, dentro da magia, eu tenho algumas dificuldades. Eu tenho um impulso, e aí eu começo a ler, a gente falou em um vídeo também recente sobre presenças, e muitas vezes, dependendo do assunto, cara, eu tô longe já. Por exemplo, acho que algo que virou até meme em certo momento aqui no canal, Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Não consegui, incompetência minha, não, como diz o filósofo lá, não tive o brio. não consegui ler Dogma e Ritual de Alta Magia. Consegui ler um tanto de outros livros que me preencheram, mas livro de magia eu preciso ter a conexão, senão não consigo ir pra frente. Senão eu desisto, falo, não dá, não me conecto. Então, às vezes eu tô lendo livros de autores que falam sobre psicologia analítica, é legal porque cada um tem a sua visão, e aí você começa a comparar e criar a sua própria, mas aí às vezes você fica saturado. Nossa, calma, 6 meses lendo 6 livros de psicologia. Foi o que eu fiz recente lendo Silmarillion, que você tava falando do Tolkien. Cara, é um livro difícil de ler, cara. É um livro pequeno, perto dos outros livros do Tolkien, mas difícil de ler. Mas eu vou falar, eu ouvi tanto que era difícil, que eu fui com uma expectativa tão grande na minha dificuldade, que pra mim foi até relativamente fácil. Então, a dificuldade acho que não é o escrito, porque a história é muito legal. O problema é que ele vai largando o nome e você tem que ficar voltando. Quem é esse desgraçado que ele tá falando? Da onde surgiu essa pessoa? E esse mapa aqui? Onde que é esse lugar? Aí vai no final, viu? É aqui. Então, é um livro que você fica indo e voltando, né? Exatamente. Um livro dinâmico, de certa maneira. É um livro-jogo, né? Pule para a página 53. Então, nas últimas páginas, não só o mapa, mas tem algumas árvores genealógicas. Ainda bem que o Christopher, não é o nome dele? Christopher Tolkien. Fez isso, porque assim, esse é filho de quem? Não, esse é um dos principais aqui nessa linhagem e tal. Então, é isso.
Acho que parte é muito do que você falou, mas também tem, no meu caso, assim, chega, eu preciso de um livro que eu não preciso pensar em nada, assim, que eu não preciso usar isso na prática necessariamente. É um conhecimento importante. Inclusive no Silmarillion eu percebi que ele usa um monte de mitologia e coloca ali grega, nórdica. Nórdica eu já sabia de oreada, né? Mas ele vai colocando elementos. Islandesa, tem. Ele vai colocando elementos e coloca de um jeito muito bonito até. Olha aqui, ó, é o Tyr perdendo a mão. Olha aqui, o fulano de tal fazendo tal coisa, né? Psique, sei lá. Beren, né? Que perde a mão com a Silmaril dentro da boca do lobo, né? Que é uma referência direta à mitologia nórdica, o Tyr perdendo a mão pro Fenrir, né? Exatamente. E assim, não é um copia e cola. Ele pega emprestado e dentro da história dele, né? Faz um sentido. Faz. Não tá copiado, é uma licença poética. Parece que é uma homenagem. Né? Então é isso, eu tento ir até certo ponto onde eu quero, porque eu também tenho, Léo, não sei se você tem isso, um objetivo de livros. Pô, eu quero ler esse tanto aqui, não tanto, mas eu quero ler esses aqui com esse objetivo. E aí, numa batelada vai, fala, não, calma, que agora eu preciso esvaziar um pouco. Não sei se você tem isso em termos de... Tenho vontade de ler todos os livros do... Não, tem. Às vezes, não. Às vezes me dá vontade de pegar esses autores que eu gosto mais, que não são de magia, acabam sendo de romance, é de pegar e ler tudo mesmo. De falar, agora eu vou ler tudo, quero ler essa série inteira aqui. Mas os de magia, normalmente, eu aqui dos clássicos, eu acho que devo ter lido todos, desses que são mais famosos, né? Vamos dizer assim. E aí, eles foram livros que eu li, parei muito tempo, pensei, vi o que dali dava pra aplicar, não dava. A gente tem muito material mágico sendo produzido ultimamente, modernamente, mas não tem mais tantos clássicos surgindo. Fora do país ainda tem uns autores ainda soltando alguns livros que acabam se tornando importantes. Falta o seu, Léo. Falta o meu. Em breve. Tá... Já tá sendo gestado. É um embrião que já é clássico. Esse aí já nasce clássico. E aí, eu queria complementar porque, abrindo aqui, expondo um pouquinho, eu ainda faço parte da MORC, ainda porque em determinado momento aqui do canal já falei que, eu tô pensando em faço parte da MORC nos estudos e tudo mais, e é uma fonte de leitura, e eu entendi como é o meu processo de leitura. Porque assim, lá toda quinta-feira, indicado, né? Toda quinta-feira, 9 horas da noite, você separa ali um tempo para estudar. E eu percebi que eu não consigo funcionar muito bem assim. É por temporada. Se eu tô numa temporada de estudo, aí vai. Isso rola, né? Se eu não tô na temporada, cara, eu só vou me cobrar e me chatear. Eu só fico videogame. É mesmo? É mesmo. Às vezes eu sento na frente do videogame, cato 2 jogos, arregaço de jogar, e aí eu jogo, aí tipo, todo dia eu tô jogando, aí de repente acaba aquele jogo, zero aquele jogo, não sei o que, eu fico meses sem ligar o videogame. Quando saiu o Last of Us 1 e o 2, eu joguei até terminar e depois, sei lá, vai ficar um ano sem mexer no videogame. Então eu tenho isso com videogame. A galera que me conhece sabe que eu jogo World of Warcraft de vez em quando online, tô lá escondido. Mas é isso também, às vezes eu pego 6 meses, 7 meses e arregaço no jogo, depois eu fico 1 ano, 2 anos sem logar no jogo. Então também eu tenho esse tipo de temporada com jogos. Que interessante. Louco, né? Parte do que a gente quer trazer para vocês é com relação à cobrança, porque tem muita gente que, eu preciso ler, e se você começar já com essa carga, dificilmente vai dar certo. Se cobre. Ou eu tenho que ler um livro inteiro. Também. Não precisa. Também, Às vezes entra lá, pegar o Morte Súbita, aí um site que a gente sempre indica, que a galera, gente boa lá, tem uns textos incríveis dos caras lá. Entra no site dos caras, dá uma lida num texto, pensa sobre aquilo, reflete. Às vezes uma leitura assim, começar a criar esse hábito da leitura devagar, em vez de querer já enfiar o pé na jaca, já ler um livro de magia dificílimo, de 100 anos atrás, você vai entender metade do que o autor tá falando, mas às vezes não é o caminho legal. Aí te tira o tesão de entrar naquele universo. Eu contei essa história, Bruno, eu lembrei do meu professor de literatura no Colégio do Carmo em Santos, Mário Iga. Beijo, Carmo. Beijo, Carmo. Beijo, galera do Carmo. O Mário Iga, ele era meu professor de literatura e a gente estava estudando aqueles livros pro vestibular. Para uma molecada que é adolescente, não é todo mundo que vai gostar de ler Sertões e Serras, Grande Sertão Vereda, Dom Casmurro. São livros que hoje com a nossa idade, a gente lê, a gente fala, cara, isso aqui é genial, isso aqui é... Mas naquela idade, lê o Ateneu, não sei o que, você vai ler, você quer acabar logo aquilo. Aquilo é quase uma tortura ali, você não tá querendo ler aquilo. Eu lembro que ele chegou um dia na sala de aula
E ele falou assim, nós vamos combinar um negócio, eu vou dar sempre 2 livros para vocês lerem, vou ter que ler o livro do vestibular, porque vai cair no vestibular, mas vou dar um outro livro também. E aí ele deu, lembro, um livro do Rubem Fonseca, que chama Grande Arte. Ele abriu uma parte do livro, ele leu uma parte do livro, que eu não posso dizer aqui agora, porque é meio pesada. E aí, no dia seguinte, todos os alunos da sala tinham comprado o livro e estavam lendo o livro. A gente era moleque, gostava de besteira. E aí ele leu uma parte do livro que chamava muita atenção por causa do... Era um anão que tinha fobia ao órgão genital feminino. E aí esse anão estava descrevendo como era para ele ver um órgão genital feminino. Caraca. E aí era esse medo dele. E depois ele leu uma outra parte, que essa grande arte é a arte de manusear uma faca. O livro fala de um assassinato, não sei o quê. Ele leu essas partes, cara, a gente pirou, cara. Pirou. O Dom Casmurro, ele dividiu a classe em 2 grupos. Um grupo tinha que provar que a Capitu tinha traído e um grupo tinha que provar que a Capitu não tinha traído. Que foda. Que é a grande pergunta, é se traiu ou não. Hoje. Até hoje. Então, era um grupo, tinha que ser o advogado de acusação e outro de defesa. E, cara, foi muito legal. A gente dividiu a classe em dois e montamos uma defesa e um ataque e a gente fez lá a apresentação. Então, assim, ele transformou a leitura numa coisa muito legal e tirou daquela coisa da obrigação. E trouxe coisas que a gente queria ler quando era moleque. Não... Talvez eu não quisesse ler o Dom Casmurro naquela época. Não estava afim, na verdade, nem queria ler o Dom Casmurro naquela época. Eu estava lendo... Eu lembro que naquele ano eu estava lendo algum livro de fantasia. Eu estava lendo o primeiro... Foi em 1995, tinha acabado de lançar o Game of Thrones. Mentira. O primeiro livro, o Guerra dos Tronos. Você estava lendo a Guerra dos Tronos? Estava lendo porque o George Martin, ele escreveu uma série, eu jogava GURPS RPG, e ele escreveu uma série do GURPS que era o Supers. Toda a parte super-herói do GURPS, o GURPS é um sistema genérico de RPG. Toda a parte super-herói, o George Martin é um dos escritores. Rapaz. Então eu conheci ele dos Supers, eu tava viciado nos Supers nessa época, e aí eu falei, o cara lançou um livro, não sei o quê, um amigo meu me trouxe o livro, e eu li o livro na época. Só que aí depois eu fui procurar se tinha alguma continuação, nunca achei, esqueci. Aí quando eu fui ver o anúncio da série, eu falei, cara, isso não me é estranho. Aí eu fui ver que eu já tinha lido o primeiro livro, cara. Que ele demorou, acho que o segundo livro saiu em 2001, depois outro em 2005, ele demora 5, 10 anos pra lançar um livro. Então, olha que loucura, cara. Então eu tava lendo esse livro na época. Então assim, eu era moleque, eu queria ler Guerra dos Tronos, eu queria ler a Grande Arte, o Dom Casmurro podia esperar um pouquinho. Então, parte é isso. Não se cobrar tanto. Nossa, para ser um bom espiritualista, um bom magista, eu preciso ler esses caras. Cara, hoje com a internet, como o Léo falou, deu a dica aí do morte súbita, mas de repente até usar a inteligência artificial para te dar alguns tópicos. De repente, sei lá, já o chat GPT ou mesmo o Bard para falar tópicos de espiritualidade que são importantes. Não sei, tô inventando aqui. Para você ter alguma ideia de onde começar, como começar e tudo mais. Ou em qualquer outra coisa. Se você tá lendo e tá muito mais chato do que continuar, cuidado para isso não desestimular você de ler qualquer coisa. Alguns livros vão ser difíceis mesmo. Isso vai acontecer. E é bom. É bom que tenham livros difíceis mesmo, que te façam parar, pesquisar uma palavra que você não conhece, refletir um pouco sobre aquilo, ou até ir na internet falar o que foi que o Nietzsche quis dizer com isso aqui. Também. Eu quando li na primeira vez Nietzsche, eu me senti... Eu entendi o que é niilismo, porque eu não senti nada na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu senti aquele macaquinho batendo os pratos na cabeça, sabe? Sim. Então aqui a nossa dica, nossa sugestão para você, tenha ali as coisas que você gosta, perceba aquilo que você gosta de estudar, mas não se cobre além da conta. Se cobre de ler, de estudar, vai no artigo, vai no livro mais fácil primeiro, quem falou sobre o assunto, se de repente o livro original, aquilo que você fala que, nossa, lê Crowley de primeira viagem, Maria, imagina? Talvez não entenda quase nada ali, né? Ainda mais pegar o livro da Lê, um livro poético. É um livro lindíssimo, mas tem muita gente que não entende e sai falando abobrinha, inclusive. Boa. Acontece. Então, deixa aqui embaixo como que você escolhe aquilo que você vai estudar e até se você também tem essas sazonalidades de, nossa, agora eu li 3 livros num mês e tem épocas que você não lê nada durante um período. Tô curioso para saber. Beijo no seu coração e até a próxima.